Bom, o tema do Visão de Mercado de hoje é sobre gerenciamento de risco. E para falar mais sobre o tema do Visão de Mercado de hoje é gerenciamento de riscos. E para falar mais sobre não quer rir assim? O tema do Visão de Mercado de hoje é sobre gerenciamento de risco. E para falar sobre o assunto, nada mais, nada menos que um planejador financeiro para falar sobre isso. Para isso, nós estamos recebendo aqui no Visão de Mercado Luciano Tani, que é da cidade de Bauru. Seja bem-vindo, Luciane. E, já começando a falar sobre planejamento de risco. Qual que é a importância para que as pessoas, tanto CPF como CNPJ, saiba dessa importância desse planejamento? Seja bem-vindo ao Visão de Mercado. Obrigado, Cabral. Obrigado pelo convite para falar de um assunto sensacional, que é a importância do gerenciamento de risco na vida dos brasileiros, né? Acho que de uma maneira muito simples a gente falar da importância do gerenciamento de risco, ô Cabral, é a gente fazer uma analogia com a construção de uma casa, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas o seguinte: quando a gente começa a construção de uma casa, Cabral, a gente começa por onde? Geralmente pelo alicerce, né? Que as pessoas falam, né? Pelo alicerce. Pois é. O alicerce, ele não é bonito de se ver. Ele é feio, inclusive, né, cara? Você olha aquele monte de concreto, aqueles fios ali, aquela fiação emaranhada ali embaixo. Ele é feio. Mas é graças ao alicerce bem feito que aquela construção maravilhosa que a gente vê para cima, né, ela se sustenta e ela aparece. Então, o planejamento financeiro, ou melhor, o gerenciamento de risco, ele é a base desse planejamento. Ele seria como a fundação da nossa casa, tá? Feito o gerenciamento de risco, Cabral, que são os alicerces, as proteções financeiras que nós fazemos ao longo da nossa vida, feito isso, a gente começa a levantar as paredes da nossa casa. E quando eu falo de paredes, eu estou dizendo, trazendo mais uma vez para a educação financeira, eu estou falando de reservas de segurança. E reserva de segurança a gente recomenda, como uma sugestão, de 6 a 12 vezes as despesas mensais que o cidadão tem na casa dele. Feitas as reservas de segurança, a gente passa finalmente para os nossos investimentos, que é o telhado da nossa casa, tá? Tem um cara muito famoso aqui no Brasil, que, na minha opinião, um dos grandes mentores meus, inclusive, chamado Gustavo Cerbasi. Ele é autor daquele livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Gustavo Cerbasi, ele fala o seguinte: nunca inverta essa ordem. Ou seja, nunca comece pelo telhado, pelos seus investimentos, sem antes você ter tomado cuidado com as reservas de segurança e com a base de sustentação do planejamento financeiro, que é justamente o gerenciamento de risco. E é esse aqui que eu vim falar para vocês, tá? E quando a gente fala gerenciamento de risco, Cabral, eu estou dizendo para você aí que está me assistindo, seguros de proteção pessoal, seguros em caso de um afastamento por um acidente, né, por uma doença, uma internação em hospital. Se você fica internado em hospital, você recebe ali um valor, né, pelas diárias que você ficou internado, né? É um seguro contra o diagnóstico de uma doença grave, né, uma invalidez permanente e tudo mais, ou até mesmo uma morte. Aliás, o Cabral, é muito engraçado, né, que as pessoas, quando ouvem falar de seguros de vida, as pessoas, logo que de imediato, já pensam em morte. Mas eu vou dizer para você, gente, a cobertura por morte, ela corresponde a mais ou menos 15% de todas as coberturas dentro de um sistema de seguros de vida, ou, como eu gosto de falar, seguros em vida. Ou seja, quase todas as proteções, quando a gente fala de gerenciamento de risco pessoal, e agora estou falando para pessoas, são para ela. Como eu disse, uma proteção em caso de acidente, doença, uma internação, uma fratura, uma cirurgia, todas essas coberturas em que o cidadão recebe ali um valor na conta dele, para que ele possa focar na cura ali da sua doença, ou acidente e tudo mais. Agora, o brasileiro, Tani, como que você classifica, em comparação a outros países? Ele se preocupa com isso ou o Brasil ainda está muito além do que deveria? Ah, boa pergunta. Excelente pergunta, Gabriel. Vamos comparar. Assim, ó, o ideal é a gente comparar o Brasil com países similares em desenvolvimento, tá? Mas assim, gente, o que acontece é que o Brasil, eu agora vou falar assim, em países que tem uma cultura, vamos colocar assim, extremamente desenvolvida com o que se refere a gerenciamento de risco. O Japão, onde eu morei lá durante quase 20 anos da minha vida. No Japão, apenas por curiosidade, mais de quase 90% da população japonesa economicamente ativa tem uma pólice seguro de vida.
né? Porque para eles é muito claro a necessidade de proteção. Para eles é muito claro. Além disso, Cabral, o Japão ele tem uma das maiores percentuais na transmissão do patrimônio em caso de morte. Lá no Japão, o imposto de transmissão de causa-morte, né, que aqui no Brasil é o nosso ITCMD, o imposto de sucessão, pode chegar a 60% do patrimônio do cidadão. Então lá, nada mais natural do que você deixar um apólice seguro de vida na sua falta, esse dinheiro cai ali na conta para a família poder custear esse monte de imposto para transmitir esse patrimônio. No Brasil, Cabral, nós temos uma das menores taxas de imposto de transmissão de morte do mundo. No estado de São Paulo é menos ainda, no estado de São Paulo são 4%. Né? Obviamente tem despesas com cartório e tudo mais, né? De advogados e tudo mais. A gente estipula aí uns 15% a 20% do patrimônio que o cidadão deixou, né, de imóveis e tudo mais, a família precisa ter esse dinheiro na conta para poder custear e fazer a sucessão. Então, o Japão seria uma comparação muito distante do Brasil, né, porque lá também tem esse ponto de sucessão, então as pessoas adotam seguros de vida como o maior instrumento financeiro de liberação de riqueza imediata, tá? Mas, assim, enquanto lá quase 90% da população tem seguros de vida, nós aqui no Brasil, gente, aproximadamente 15%. Mas será que é a cultura do brasileiro? Eu, pelas minhas andanças, eu estou com pessoas o dia inteiro, a gente faz reuniões todos os dias, os clientes espalhados por todo o Brasil e fora do Brasil, inclusive, eu percebo o seguinte, o que existe é a falta de profissionais. Porque se eu tenho a oportunidade de sentar com o Cabral e a família dele e mostrar a importância do ponto de vista financeiro também, de um gerenciamento de risco, dificilmente o Cabral não vai fazer, né? Óbvio, exceto se o caso do Cabral não tiver saúde, tem algum problema ali, uma doença congênita, toma remédios controlados, que muitas vezes a seguradora não poderia aceitá-lo também, ou pode até te aceitar, mas talvez você pague um pouco mais caro por isso. Então, assim, às vezes as pessoas não têm condições por causa da saúde, outras vezes é por situação financeira, realmente não tem condições de poder arcar com uma pólice de seguro de vida pessoal. E, curiosamente, as pessoas estimam um seguro de vida 3 vezes mais do que ele realmente custa. Né? Isso não é só Brasil, tá? Estados Unidos também. O americano, ele estima que um seguro de vida ele custa até 38% a mais do que ele realmente custa. Então, as pessoas têm uma ideia, né, de que só para as pessoas que têm uma renda mais elevada, e que não é uma verdade, tá? Existem apólices aí com R$5 por mês, você consegue fazer uma apólice de seguro de vida. Eu creio que o brasileiro, não sei em outros países também, Tânia, é assim, mas eu acho que o brasileiro, quando se fala em seguro, a primeira coisa que ele se preocupa é o seguro do veículo dele, né? Ele coloca o veículo à frente do seguro de vida. Exato, meu amigo. Poxa vida, isso foi um negócio bacana, hein? Olha que interessante. Esse dia eu fui fazer uma apresentação, né? Acho que faz um bom tempo, né? Para a OAB de Bauru, né? E a gente comentou justamente sobre isso daí. Mas olha que interessante. Um avião, um navio comercial de carga, né? Esses navios cargueiros, um ônibus, com esses ônibus dessas linhas que vão para São Paulo e tudo mais. Nenhum desses, curiosamente, nenhum desses, tá? Sai ali da estação rodoviária, sai do aeroporto, ou sai ali do porto onde ele está. Nenhum deles sem um seguro. Nenhum deles. Sabe? Eu sempre gosto de falar, qual que é a diferença desses 3 aqui, ó? Nenhum deles sai dali sem um seguro. Só que aí o cidadão, ele sai da casa dele, ele deixa os filhos, né? E não se protege. E olha que interessante, Cabral. Quem pode custear? Aliás, quem que custeia esse seguro de automóvel, do celular, seguro da casa, seguro da chácara, seguro da fazenda? Quem que custeia isso? É o cidadão. É o cidadão que ofere renda. É o cidadão que vai e trabalha. O que eu falo que é uma máquina de ganhar dinheiro. Ou melhor, uma máquina de fazer dinheiro. Só que essa máquina de fazer dinheiro que somos nós, que é você aí, Cabral, no dia a dia, trabalhando, entrevistando as pessoas, essa máquina está desprotegida. E aí acontece uma fatalidade com esse cara, uma doença, um acidente, que obriga esse cidadão, que obriga essa máquina a ficar temporariamente inoperante para se cuidar, para tomar os remédios ali, para visitar o médico, obriga essa máquina a parar de gerar renda.
E não gerando renda, ela não pode custear os outros seguros, não pode custear lazer, não pode custear a despesa da vida daquela pessoa. Por isso que eu falo que é uma incongruência financeira o cidadão ter proteções de tudo e não ter da própria vida. Né? Dessa máquina de gerar dinheiro que somos nós aqui, né? Eu falo que é a maior incongruência financeira, né, que uma pessoa pode cometer é justamente fechar os olhos. Seja por ignorância, quando eu falo ignorância, gente, é do ponto de vista de não conhecer, sabe? Seja por ignorância, realmente por falta de profissionais do mercado que chegam e abordam de uma maneira consultiva para falar sobre esse assunto, que é o gerenciamento de risco pessoal. E na maioria das vezes, nós vamos comprar aonde? No banco. Que não tem nada de errado com isso. O grande gargalo que existe na venda de seguros da rede bancária é a falta, na maioria das situações, a grande maioria, de uma venda consultiva. São aqueles produtos mais de prateleira, mais engessadinhos ali, né? São produtos que levam em consideração seu estilo de vida, suas necessidades financeiras, quantos filhos você tem, qual que é a sua idade, se você toma remédios controlados ou não, né? Quanto que você precisa para você e a sua família, para sucessão na casa da tua falta, né? Dificilmente a gente encontra isso numa rede bancária, mas ainda assim é muito positivo. Ainda assim o cidadão tem alguma coisa, mesmo que seja através de um seguro de uma rede bancária, que são seguros geralmente mais simplificados ali. Além disso, Cabral, eu faço muito treinamento, né, para gerentes de banco, eu posso falar com muita tranquilidade. Eles fazem o que eles podem fazer dentro de uma agência. É muita coisa para um gerente fazer, né? Então, esse tempo que eu levo para estar junto com o meu cliente, é muito difícil um gerente de um banco também ter esse mesmo tempo, né? Essa consultoria, esse planejamento mais personalizado, tá? Então, meu amigo, é sensacional quando essa pergunta que você faz. Realmente, o brasileiro, ele se preocupa muito mais, mas não é porque o brasileiro é assim, porque faltam profissionais do mercado para falar e abordar de uma maneira mais consultiva, mais profissional, mesmo como um planejamento financeiro, viu, Cabral? Então, é um nicho de mercado dentro dos corretores que ainda há muito a ser explorado e eles só preocupam em te ligar para fazer o seguro do seu veículo, né, Tânia? É um nicho que eles poderiam explorar, né, e ganhar mais ainda, né, a rentabilidade da própria empresa, e eles deixam isso de lado, né? Mas assim, Cabral, existe uma vertente, né, quando eu falo de seguros, existe uma vertente que na minha cabeça, tá, eu vejo dessa maneira. De um lado, você tem aquele profissional que ele entra muito nesse viés de seguros de automóvel, residencial, né, seguros, enfim, que a gente chama os ramos elementares, que a gente chama nos seguros. E existe um outro viés, é aquele profissional que ele caminha mais para a parte de planejamento financeiro, sabe, planejamento de aposentadoria, imposto de renda. Então, o meu caso, Luciano, aqui na minha empresa, a gente vai muito para esse viés de planejamento financeiro. Então, eu sei da vida do meu cliente, né? Eu tenho um imposto de renda do meu cliente, porque eu sei da vida inteira desse cidadão. Nome de filho, idade de filho, se esse cara toma remédio controlado, a gente acaba sabendo de tudo isso, porque entra muito nessa parte de planejamento financeiro. Objetivos de vida. Quanto que o Cabral gostaria de se aposentar? Com qual valor que o Cabral gostaria de se aposentar? Então, a gente traça objetivos financeiros, algumas metas, e vai acompanhando o Cabral ao longo da vida dele, né? Para que ele, juntos, quando eu falo juntos, é porque eu tenho muito interesse que o Cabral atinja todos os objetivos dele. Eu tenho muito interesse em seguir junto com você ao longo da tua vida, né? Pode ser que daqui 2 anos, um exemplo, Cabral, você tenha mais um filho, eu preciso saber disso. Porque talvez aquela cobertura de seguro que nós tínhamos colocado hoje, daqui 2 anos já não faça mais sentido, porque nasceu um filho. Pode ser também, Cabral, que você tenha um pai ou uma mãe que dependa financeiramente de você, que até então não dependia. E se acontece alguma coisa com você hoje? E se acontece o inverso, né? O natural é os nossos pais partirem antes de nós. Mas e se o inverso acontece? Né? E seus pais são dependentes de você? Como é que vai acontecer? Como é que vai fazer? Então, por isso que planejamento financeiro, gente, com essa parte de ciclos de vida, sabe? Ele deve ser sentado, você deve sentar com o seu planejador, o seu corretor de seguros, anualmente, né? Para a gente alinhar as velas aí desse barquinho, né? Para um ajuste aqui, um ajuste ali. Pô, Luciano, tá ficando mais caro, cara? O que é inflação? Como é que é isso? Vamos reduzir um pouquinho aqui, vamos reduzir um pouquinho ali. Então, tudo isso é o trabalho de um planejador financeiro, sabe?
esse viés mais de planejamento financeiro, que é o que a gente faz aqui, Cabral. Agora, você falou um pouquinho, né, não se aprofundou tanto, Tani, com relação ao planejamento da aposentadoria. Muitas pessoas, né, querem complementar aí a sua renda quando se aposentar, e aí a gente entra no INSS, né, que é a aposentadoria do governo. Então, qual que é o link que você faz de ter, né, os mitos e verdades sobre a aposentadoria do INSS, juntamente com uma aposentadoria privada? Quando eu entro nesse assunto de INSS, eu vejo que gera muito burburinho, né? Quem ouve é impactante para quem ouve. E por qual motivo é impactante? Porque nós somos acostumados, a mídia, nas rodas de boteco, a falar mal da nossa previdência social. As pessoas criticam, as pessoas falam mal, por qualquer motivo, é pirâmide financeira, isso nunca será suficiente, e todas as incertezas que nós temos com relação à previdência oficial. Mas eu vou te dizer um negócio, dependendo da idade do cidadão, o INSS, ele pode ser imbatível, sabe? Eu recomendaria para muitas pessoas que assim, tenham um olho um pouco mais, como é que eu vou falar? Um olho mais, não baseado no que a gente ouve, mas aquilo que de fato acontece. Planejamento financeiro. Existe um negócio, Cabral, chamado planejamento previdenciário, que eu não faço, mas eu fiz o meu. E me impactou muito foi quando eu comecei a ter uma noção um pouco mais abrangente com relação ao INSS. O planejamento previdenciário é você falar com um advogado especialista, um advogado previdenciário, né? E ele vai fazer um cálculo para você. Ele vai falar assim, olha, Cabral, pelo seu histórico de contribuição da sua vida inteira, a expectativa é que quando você chegar aos seus 65 anos, você tenha uma aposentadoria social de X mil reais. No entanto, Cabral, se você aumenta um pouquinho o valor da sua contribuição hoje, olha o que vai acontecer no futuro. Ele te apresenta isso. Isso é muito bacana, porque vai te apresentar vários cenários. Pode ser que faça sentido até você reduzir, né? Não sei o que eu vou dizer isso. Mas, dependendo do tempo, a idade que o cara tem, o tempo que ele contribuiu, eu vou dizer, o INSS ele pode ser imbatível. Porque não é só aquela contribuição que você faz para a aposentadoria social. Existe também um negócio chamado auxílio-doença, auxílio-acidente. Olha só, se você hoje falece, e se você é um segurado do INSS, a sua esposa tem uma pensão por morte. Se você fica inválido de uma maneira permanente, você tem um negócio chamado renda por invalidez. Se o Cabral ou o ouvinte for preso, comete um delito e for preso, está na cadeia, gente. Você era um segurado do INSS. E se você era um segurado, você não. A sua família vai ter direito a uma renda também durante o período que você tiver aí cumprindo pena, esse negócio. Então as pessoas falam mal de algo que muitas vezes não conhecem. O auxílio reclusão é algo, gente, o cidadão ele foi contribuinte do auxílio do INSS. Cometeu um delito ali, por esse motivo está preso, não importa o motivo, tá? Então, gente, é importante que a gente tenha essa consciência de com o valor que você paga para o INSS, ele não mantém somente a aposentadoria sua no futuro. Tem várias coisas, como que eu acabei de dizer, né, para vocês. Banca também é o sistema público de saúde, a assistência social, tudo com aquele contribuição que você faz mensalmente. Ah, Luciano, mas no futuro não vai ter INSS. Gente, é o risco que a gente corre. Sabe? Por isso que planejamento previdenciário, assim como planejamento financeiro, todos os anos eu preciso sentar com a advogada previdenciarista para olhar tendências, o que pode estar acontecendo, para onde está caminhando. Se houver alguma mudança, ela vai falar, olha, recomendo que você volte para aquilo que você pagou. O empresário, né, e acho que a maioria que assiste são empresários, ele tem essa possibilidade de mudar o valor de contribuição para o INSS, o que não é possível para quem é CLTista. Né? Essa pessoa não tem essa possibilidade de subir ou descer. Mas o empresário, ele pode tomar, ele tem essa opção. E isso é muito bacana. Agora, outra coisa do INSS, Cabral, que eu costumo dizer, ele deve fazer parte do seu planejamento financeiro. Né? Gente, Luciano, mas eu não confio. Gente, vamos tirar tudo de lado. Eu nem vou levar isso em consideração, porque, como eu disse, é o risco que a gente corre. Nós vivemos num país, né, onde, como diria um grande amigo meu, onde até o passado é incerto.
Então, eu vejo muito... Vamos pensar um pouquinho do ponto de vista social. Vamos pensar como cidadãos. Imagine se não fosse o INSS hoje. O que seria esse país? Com esses aposentados recebendo um salário mínimo. O que seria desse país se nem um salário mínimo estivesse recebendo? Sabe? Então, seria meio utópico colocar que cada cidadão, na minha opinião, faz a sua previdência, faz o seu investimento. Você acredita mesmo, você que está me ouvindo, que aquela pessoa que está lá na favela, na sua simplicidade, ela vai ter essa disciplina, né, como CLT, de pegar esse valor mensal e fazer um investimento para ela? Né? Então, pensando como cidadãos, eu vejo que o INSS ele faz um grande favor para a nossa sociedade. Né? Tirando, de novo, gente, eu nem entro em conta se a parte de política... Não, cara, eu estou falando só a parte financeira. Agora, caso você queira complementar a sua aposentadoria no futuro, aí sim nós entramos em investimentos privados. Existem vários investimentos privados para isso. Fundos imobiliários, tesouro direto, o cidadão que ele é mais agressivo vai para fundos de ações, ou até mesmo a compra de ações, previdências e tudo mais. Então, quando a gente entra nesse papo, nessa seara, o Cabral, cara, é um assunto extremamente abrangente, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque existem inúmeros investimentos no mercado para que a gente possa diversificar tudo isso, pensando num planejamento para a aposentadoria, juntamente com o seu INSS. E vou além. Existem muitas pessoas, Cabral, que eu faço consultoria e não pagam INSS. E dizem que também não vão pagar. Eu falo o seguinte, fulano, deixa eu falar um negócio. Eu nem vou discutir isso com você, se vai ou não, porque é uma obrigação de todo cidadão que ofere renda aqui no Brasil contribuir para o sistema público, né, social, de aposentadoria, que é o INSS. Uma obrigação legal. E se você não faz isso, a gente comete um crime previdenciário por não contribuir para o INSS. Então, nem vou levar isso em consideração. Contribua e ponto final. Se você gera renda, tá lá. Faz o seu carnezinho leão, contribua, sabe, que acho que faz muito sentido, sim. Planos privados, nós temos aí vários, como eu acabei de falar, que eu sempre gosto de complementar. Uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes, né, Cabral, imagine que você, Cabral, chega nos 65 anos de idade e que vai ser disparado uma renda para você. Uma renda durante toda a sua vida. Né? Pensa no valor aí. Qual o valor, Cabral, que você estaria satisfeito? Poxa, se eu tivesse isso daqui, cara, Luciano, seria top, meu amigo. Então tá bom. Aí a conta nós temos um horizonte aqui de, sei lá, 15, 20, 30 anos. Fazemos a conta. Quanto que essa pessoa deveria estar contribuindo a partir de hoje para que ela, no futuro, tenha essa renda? Às vezes, o valor assusta. Às vezes a pessoa toma um choque. Falei, caraca, é tudo isso? Mas o bom é que a pessoa passa a ter um norte de quanto que ela deveria estar contribuindo para atingir aquele valor na sua velhice. Né? Isso é planejamento financeiro. Né? É separar o dinheiro, Cabral, nas caixinhas. Como diria um grande amigo, chama Ricardo Tarantello, ele chama caixa da dignidade. É carimbar dinheiro. Carimbar que aquele dinheiro vai para a minha caixa da dignidade, a minha aposentadoria. Sabe? Não, Luciano, mas eu tenho um sonho de uma viagem. Quanto vai custar essa viagem? X mil reais? Então, você precisa contribuir a partir de hoje para alcançar esse objetivo. Carimba também a caixinha da viagem, a caixinha da troca do automóvel, a caixinha da compra da sua casa, sabe? Se a gente tiver essa disciplina de separar por caixinhas, eu acho que a coisa ela fica mais fácil, essa consciência de a gente fazer isso. Assim, o Cabral, eu me estendo, cara, eu sou um apaixonado pelo que eu falo, eu acabo me estendendo um pouquinho, sabe? Mas uma coisa assim, Cabral, assim, o brasileiro, e não é só brasileiro, mas nós aqui, o latino de modo geral, a gente tem um hábito de receber o nosso salário, os nossos proventos ali, nossas comissões, você vai lá, paga todas as contas primeiro, paga tudo primeiro. A conta de luz, o telefone celular, a prestação do carro, a escola, você paga tudo primeiro. E quando sobra, né, você gasta. Ou algumas pessoas, quando sobra, vai lá e investe. Qual que é a mensagem que essas pessoas estão passando? Você, no futuro, vai viver de sobra. Não vai poder reclamar. Porque a sua vida inteira você falava assim, cara, se sobrar eu invisto. Qual que é a conta ideal para a gente fazer? Aliás, não é nenhuma conta. Qual que é a atitude que nós devemos tomar, de fato, com o nosso dinheiro? Não importa quanto você aí recebe. Parte do que você recebe, você deve separar.
antes de qualquer coisa. Mas não para você de 20, de 30, de 40, de 50 anos de idade, 60 anos. Não é para você. É para você mais velho. Porque um dia, Cabral, vocês terão uma bela de uma conversa. Você que está me assistindo, de 30, 40, 50 anos, vocês vão ter uma bela conversa com você, de 65, 70 anos de idade. Vocês vão estar numa mesa conversando aí. E a pergunta é, o que um vai conversar para o outro? Talvez você de 65, junto com você de 30, ele vai fazer a seguinte pergunta para você. Cara, 2020 teve pandemia, né? Eu sei disso. Não foi fácil para você. Mas você foi fiel comigo. E todos os meses você parava uma graninha para mim. Hoje eu tenho dignidade. Hoje eu posso levar os meus netos para um restaurante, por exemplo. Hoje eu tenho uma casa onde eu posso morar. E se você precisar, pode mandar seus netos para cá. Ou às vezes, esse cara, você mais novo, fala assim, 65? Meu amigo, você não sabe o que eu passei em 2020. Teve pandemia. 2024 foi complicado também. 2028 foi mais complicado ainda. Não deu. E você tá jovem, cara, vai trabalhar. Então essa é uma conversa, cara, que a gente vai ter, Cabral. Eu, de 40 e pouco, comigo, de 65. A gente vai ter essa conversa. Então, as atitudes que a gente está tomando hoje vão refletir diretamente no nosso eu do futuro. Eu espero que você aí esteja tomando excelentes atitudes, né, bons hábitos com relação às suas finanças pessoais, se protegendo também, para que o seu eu do futuro seja um cara próspero, um cara com dignidade, né, para poder viver a sua vida, curtir, aproveitar aqueles momentos sensacionais com as pessoas que a gente ama. Tá certo, eu ia pedir para você deixar uma mensagem final, mas creio que você já deixou, né? E agora as pessoas que estão nos assistindo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que quando é gostoso passa rápido, as pessoas que de repente te ouviram, né? E falam, não, eu preciso conversar comigo mesmo no futuro e ter uma aposentadoria decente. Essa pessoa, esse empresário que nos assiste, Tani, queira tirar alguma dúvida contigo, né? Como que elas devem fazer, entrar em contato com você? Quais são os caminhos? Cabral, bom, qualquer pessoa pode me achar nas mídias sociais. Eu estou em LinkedIn, Facebook, eu estou em Instagram, estou no Twitter. Qualquer lugar você consegue me encontrar, no Google ali também, tá? Mas procura Luciano Tani, tá? Meu nome muito fácil, Tanê, é T de tatu, A-N de navio E. Não sei se aparece meu nome aqui para vocês, né? Você pode me pelo meu telefone também, que é o DDD 14, da região aqui de Bauru, é o 998-357300, né? Pode entrar em contato comigo, e vai ser uma satisfação imensa, né? Poder falar com vocês, atender aqui o público teu, Cabral, que te prestigia, que assiste, e que vê também essas pessoas sensacionais que você está rodeado aqui, que eu acompanho também. Então vai ser um prazer imenso falar com vocês, viu, gente? Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levne. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, construindo o futuro. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Gávea Pousada, dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Pierucci Estúdio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva, som e acessórios em geral. Ótica Feres, que lindo seus olhos aqui. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Dudu Aqua Center, a escola da família. Vidraçaria Amazonas, vidrada em você. Frango de Grife, aqui o sabor é melhor do que o cheiro.